Olá a todos, bem-vindos para mais uma live no canal. E aí, será que hoje vai? Espero que sim. Eu estou aqui, por enquanto o pessoal ainda vai entrar. Eu estou aqui com a Patrícia. Boa noite, Patrícia, bem-vinda de volta. Boa noite, Ned. Prazer estar aqui com vocês de novo. Torcendo hoje, hein? Vamos lá. Estou também com o Júnior. Boa noite, Júnior, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Ned, boa noite, Patrícia, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos ver se hoje finalmente vai. Então, deixa eu ver aqui o pessoal do chat. Boa noite. Muito obrigada a todos que estão aqui. Juan Pablo, Felipe Martins, Mário Borges, Gabriel Heleno, Deep Space Brasil, Marco Silva. Bem-vindos todos. Boa noite. O Júnior vai falar um pouquinho como que está o tempo lá, né, Júnior? Oi, sim, parece, pelo que parece, está 50% de chance aí de lançamento. As imagens de radar não mostram aí nenhum aparecimento maior. Oi, pessoal. Oi, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Ned, o Agora... Júnior. Caiu o Júnior. Ele deve voltar, deve ser a conexão dele. Bom, pois é. E, Patrícia, como que tá? Ontem vocês devem ter conversado ainda, né, sobre os eventos, né, porque não conseguiu lançar, eles devem estar eufóricos, né? A expectativa é grande e da mesma forma que nós tínhamos... o Júnior voltou. Da mesma forma que nós tivemos um evento bem bacana lá em Chantilly, que é próximo a Washington, que foi o congresso onde eles apresentaram o experimento, a proposta de experimento. Então, hoje é a realização, né? Ver subir no foguete também é um momento bem importante. O Júnior acho que voltou, se quiser, Júnior, voltar a falar sobre condições climáticas, né? Caí aqui. Na verdade, não caí não, eu sou burro, fechei a janela. Bom, tem menos 35 minutos, mais ou menos. Primeiro e segundo estágio, o carregamento do primeiro e segundo estágio já está sendo feito a essa hora. Todos os fluxos de propelente nos estágios 1 e 2 estão normais e parece que o tempo meteorológico parece que está favorecendo, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Daqui a pouco, a chamada autossequência de lançamento vai ser implementada, tá? Que é quando eles ligam todos os sistemas de lançamento são ligados no automático, tanto todos os procedimentos para ligar o foguete e deixar a espaçonave pronta para o lançamento são acionados, os procedimentos automáticos já foram iniciados. A gente pode falar um pouquinho da missão para o pessoal, tecnicamente da missão, né? Só para o pessoal já ficar acostumado, né? Vou dar um oi aqui para a Renata, que chegou agora. Boa noite, Renata, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo. E a Isabela. Boa noite, Isabela, bem-vinda. Boa noite, tá dando para me ouvir? Júnior, pode falar sim da missão. Beleza, então aí nós estamos aí com esse foguete, com o Falcon 9 Block 5, Block 5, um foguete de 2.552 polegadas de comprimento, ou seja, 64,82 metros, mais ou menos, de comprimento, 3,66 metros de diâmetro no corpo principal, no seu core, como a gente chama, é um foguete de 2 estágios, ou como a gente chama de 2 etapas. Ele é um foguete movido a querosene RP-1, Rocket Propellant 1, e o LOX, o oxigênio líquido.
são dois propelentes altamente gelados, até a querosene, ela é uma querosene resfriada para ficar super densa e ter mais performance no motor. O foguete, ele transporta a CRS-18, SPX-18, a nave espacial recuperável Dragon. Esse é o foguete B1056.2.2, porque é o segundo lançamento dele, e essa nave espacial vai ser utilizada pela terceira vez. Como eu falei ontem, tem dois carimbos nela, dois carimbos do lado esquerdo da porta, com a logomarca, com uma imagem da estação espacial, mostrando que ela já fez 2 voos, e do outro lado tem a logomarca comemorativa, o emblema Apollo 50, dos 50 anos da Apollo. Essa nave leva aproximadamente 2.500 quilos de carga, dos mais de 250 experimentos diferentes e itens, na verdade, itens diferentes para a tripulação da Estação Espacial Internacional, entre eles o experimento Garateia, que será comentado aí pelo pessoal. Ela também leva, essa nave ela tem dois módulos principais, um módulo, como eu falei ontem, um módulo é a cabine, a cápsula, compartimento pressurizado, e o outro é o tronco, trunk, como eles chamam. Nesse tronco, que não é pressurizado, é oco, está o equipamento externo IDA-3, que é um adaptador para acoplamento. Um adaptador, ele vai ser fixado numa das portas de engate normais, digamos assim, as portas de engate padrão da estação espacial, e ele tem uma nova interface, ele tem uma interface diferente, tem um formato diferente, um diâmetro diferente, um sistema de grampos diferente, para permitir o encaixe e o engate firme de espaçonaves como a Starliner, a Crew Dragon, outras naves espaciais de futura geração. Só não vai ser utilizado pela Federacia, que é a nave espacial russa, que tem outro sistema de acoplamento, um sistema chamado SSVP. Então, a nave espacial, colocada na plataforma de lançamento SLC-40, lá em Cabo Canaveral, aguardando o lançamento. Esse foguete aí, ele tem aproximadamente aí 587 toneladas de massa no lançamento, e ele tem 9 motores no primeiro estágio e um motor no segundo estágio. Daqui a pouco, quando vierem as imagens lá da SpaceX, a gente vai ver o foguete fumando, ou seja, ventando fluido, gás, que é o que é normal isso acontecer enquanto se aguarda o lançamento para a manutenção da pressão interna dos tanques. Então, essa missão aí vai durar aproximadamente aí 30 dias, ao fim dos quais a espaçonave vai retornar à Terra, pousando no mar, e um detalhe interessante é que essa espaçonave ela tem 2 telhas refratárias que poderão ser usadas, estão previstas para serem usadas no Starship da SpaceX, a nave espacial reutilizável, a próxima espaçonave tripulada reutilizável da SpaceX, que está sendo construído vários mock-ups, vários artigos de teste, e também os artigos de voo real construídos lá nos Estados Unidos pela fábrica da SpaceX. Então, teremos também um teste das telhas de proteção térmica dessa espaçonave, um teste que vai ser feito somente quando ela reentrar na atmosfera. É isso. Bom, chegou mais um pessoal aí, chegou o Lucas. Boa noite, Lucas, bem-vindo de volta. Olá, boa noite a todos. Vamos ver se hoje vai, né? Parece que está um pouquinho mais, com uma porcentagem um pouquinho mais favorável, né? Mas estamos todos na expectativa aqui e vamos ver. Pelo que a gente viu aqui, está 50%, então 50% é um bom número. Chegou também Bernardes, é isso? É o Vitor. Vitor. Boa noite, Vitor, bem-vindo. Boa noite, estão me ouvindo hoje? Espero que o som esteja melhor. Ouvimos. Estou aqui com o professor Daniel também. Ontem a gente teve problemas com a internet do IFSC. Vocês estão com imagem? Não está mostrando a sua imagem. Só um minuto.
Bom, por enquanto, então, eu vou dar boa noite para Ana Carolina. Boa noite, Ana Carolina, bem-vinda. Acho que ela está dando uma volta de carro lá, pelo que eu estou vendo. Pela imagem que aparece aqui para a gente, deve estar chegando, ela está mostrando que estou chegando. Bom, é isso, vocês podem ir enquanto o pessoal vai arrumando imagem e som. Eu posso comentar algumas coisinhas aqui já então, né, Ed? Pode sim. Não, vou comentar aqui Ontem a gente já contou bastante coisa, mas eu sei que tem algumas pessoas no vídeo hoje que não estavam ontem, então só para contar rapidamente do que se trata essa história toda, né? Uma vez por ano, a Missão Garateia manda um experimento de estudantes para a Estação Espacial Internacional, e hoje é o dia que a gente está na expectativa de mandar a nossa segunda carga, né? Então a gente já mandou uma ano passado, estamos mandando agora uma 2019, né? E aí já estamos com inscrições para as escolas que queiram participar para mandar em 2020. Então, o ciclo de atuação dos nossos projetos educacionais ocorrem bianual, na verdade, né? Então, o projeto começa do zero, vamos dizer, 2019 e é enviado para o espaço no ano seguinte, 2020. Participam escolas do Brasil todo. Ano passado se inscreveram 175 escolas e finalizaram o programa 65, né, com propostas científicas do que gostariam de mandar para o espaço. E a gente tem aí um corpo acadêmico que analisa essas propostas. A Carola, né, a Ana Carolina, ela comanda esse corpo acadêmico e ela seleciona, junto com outros colegas da USP e de outras universidades, 3 propostas brasileiras que a gente manda para os Estados Unidos, e aí a NASA, junto com um parceiro americano nosso, decide qual que é o projeto que vai voar. E aí o projeto que foi selecionado em 2018, que está voando hoje, é o projeto do filtro, né, através da capilaridade. A gente está com os alunos aqui que desenvolveram o projeto, eles vão falar um pouquinho do projeto depois. Então, respondendo, a Garateia, na verdade, é um movimento brasileiro em prol das ciências espaciais. A gente tem 3 frentes de atuação aqui no Brasil. Uma é uma frente científica, a gente tem como carro-chefe uma missão lunar que a gente quer mandar em 2022 para o espaço e para a órbita lunar. E a gente tem também uma frente de promoção do New Space, né? Então, tentar coletar novos empreendedores para trabalharem com empresas, construir empresas que vão ser atuantes aí na economia espacial futura. Então, é todo um projeto que a gente chama de evangelização, de contar um pouquinho a cultura do espaço, de como que é empreender nessa área espacial. E, por último, a gente tem essa vertente que a gente chama de inspiração educacional, ou nossos projetos de educação, onde temos um projeto que, na verdade, quem organiza e executa é o Zenit, um grupo da USP de São Carlos, que é o Garateia-E, que é um projeto de balões estratosféricos. A gente manda em torno de 30 escolas por ano para a estratosfera com experimentos. E aí temos o Garateia ISS, que é esse da Estação Espacial Internacional, que tem essa competição nacional para escolher um experimento de uma escola brasileira participando do nosso programa para ser mandado para a Estação Espacial. E além do experimento ser enviado, a gente manda também 2 PETs, né, desenhos aí que outras crianças desenvolvem, que represente essa nossa ida para o espaço. Os PETs não estão indo nesse foguete, os PETs vão na próxima Falcon 9, então esse ano a gente vai ter 2 lançamentos levando carga da Garateia. Um é essa parte científica mesmo, a outra é uma parte artística. E, além disso, a gente tem um congresso em Washington, onde a gente leva os jovens para ir apresentar, junto à comunidade americana, qual que foi a participação, que eles fizeram, o que eles estão mandando para o espaço, né? E a gente acabou de voltar. Eu vi que a Roberta entrou aí. Roberta, tem que colocar no mudo, senão a gente vai ficar ouvindo tua tela de fundo aí. Mas é isso, pessoal. Então, eu não quero alongar muito. A Missão Garateia, falei um pouquinho sobre tudo. E hoje eu acho que as estrelas são aqui os estudantes que desenvolveram o experimento que vai ser mandado para o espaço. E hoje eu acho que as estrelas... O do Júnior está vazando. O conhecimento ao alcance de todos. Marcos mandou um superchat de R$10. Obrigada, Marcos. Para dar sorte no lançamento. Para não perder o costume, esse é o Júnior que responde, se volta ou não. Esse foguete, estão ouvindo direitinho?
Esse, esse foguete, ele volta, não é o foguete, é o core, o primeiro estágio, como a gente chama. O B-1056, ele volta, vai aterrissar na Landing Zone 1, e retornará à Terra, então, com certeza. Só um update aqui, o enchimento do tanque de combustível do segundo estágio, o tanque de combustível, o tanque de RP, de querosene, já foi concluído, tá? Ele está só sendo pressurizado. Então, é só uma das etapas aí pré-lançamento. Detalhe, só para lembrar, o detalhe que eu falei ontem, esqueci de falar, esse foguete é o primeiro que vem com uma banda cinza. Quando vocês olharem o foguete na plataforma, vocês vão ver que a parte dele, em cima do pretinho, é a parte cinza, é a parte onde corresponde, aí começou a transmissão, é a parte onde corresponde ao tanque de querosene densificada do foguete. Então, aí já estamos vendo aí, né, as imagens aí da SpaceX, a ereção do foguete no lançamento, Elon Musk, o retorno de 2 boosters ao mesmo tempo, a equipe da SpaceX, lançamentos vários, o trunque visto por dentro, a captura da nave espacial pela estação espacial e um pouso de um core na Landing Zone 1. É isso aí, vamos aguardar. Teve uma pessoa que perguntou pelo Jaime, perguntou, cadê o Café e Ciência? Eu falei com ele agora há pouco, ele está lá no YouTube Space, lá no Rio, gente, então não dá para ele participar hoje. Aí agora eu acho que a gente consegue falar com o Vitor e o professor Daniel, não é isso? Isso, boa noite a todos, estou me apresentando, Daniel. Fizemos parte aí, junto com os alunos de Xanxerê, no projeto que está sendo enviado hoje para a Estação Espacial. Também a Roberta. Boa noite, Roberta. Tem que desmutar o microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, é isso. Eu queria saber um pouquinho, porque ontem a gente... Que horas? Daqui a pouquinho ainda temos um tempinho. Queria saber a expectativa de vocês com essa missão, porque deve ser tipo algo super real, surreal, né? Quem que vai falar? A Isa vai falar? A Isa vai falar. Então, é muito incrível saber que tem uma partezinha da gente aí nesse foguete incrível sendo lançado. E é legal porque nós sempre assistíamos outros foguetes e, tipo, ter uma parte nossa, um projeto nosso indo, um experimento nosso, é muito incrível. É uma sensação indescritível. Acho que eu adoraria ter tido essa chance na minha vida quando eu tinha a idade deles, viu, Ned? E hoje em dia é bacana saber que a Missão Garaté consegue propor isso e executar isso no Brasil, né? E dar chance para alunos aí do Brasil todo participarem e concorrerem. Obviamente, gostaríamos de enviar todos os experimentos que são pensados, mas a gente não tem poder financeiro para isso. E aí, ano passado, a turma de Xanxerê acabou escrevendo o projeto que foi o campeão. A Carola, foi ela que fez a primeira análise do projeto. Carola, se você quiser contar um pouquinho de como que é esse processo, seria bacana para a gente entender. Você tá no carro aí ou já está podendo falar? Como é que tá as coisas aí? Lucas, inclusive, esse negócio, porque vocês, são várias escolas, né, que participam, aí vão se escolhendo projetos, tem votações, né, e eu estava na live quando eles ganharam, foi bem legal, você fez uma live, né, para anunciar quem tinha sido campeão, a escola campeã, achei bem, bem legal mesmo. Não, interessante, né, de que eu, dentro da minha ignorância, nunca tinha escutado falar de Xanxerê, né? Então, foi uma coisa... Falava, de onde que fica essa cidade, Xanxerê, né? Eu descobri que tem as 3 cidades, inicialmente, que eram com X, né? Xaxim, Xanxerê e Chapecó era com X no começo, aí depois Chapecó acho que ficou fresco e mudou para CH. Mas é interessante que a gente acaba descobrindo pérolas, né? Distribuídas aí pelo Brasil todo. O Instituto Federal faz um trabalho muito bacana, eu já tive chance
de visitar alguns institutos federais no Nordeste, aqui no estado de São Paulo, e a gente começou a ter contato agora com o Instituto Federal de Santa Catarina, e o trabalho dos professores aí é fantástico. O próprio Daniel, por exemplo, tem uma história muito bacana de incentivar alunos. Ele é professor de matemática, mas foi ele que foi o primeiro professor procurado aí pelos alunos para participar da Garateia, e ele também é um grande incentivador de Olimpíadas, né? Então ele leva vários alunos regionais lá para o BMEP e tem medalhistas aí. Então todas essas histórias são construídas, na verdade, a gente só planta uma semente, né? Mas os professores são grandes responsáveis aí por essa interface, e obviamente tem que ter o interesse dos alunos. Foi a Renata que descobriu a oportunidade lá e levou para os amigos, e eles montaram um grupo, participaram e ganharam, né? Então, até isso, por exemplo, a Renata descobriu a oportunidade na revista Galileu, né? Então, é tudo um conjunto de coisas, né? A própria mídia ajuda a gente a divulgar, os trabalhos que os youtubers fazem de divulgação do nosso projeto, as coisas vão se construindo e a gente, no fim das contas, acaba construindo um projeto que todo mundo faz parte, né? Então, eu costumo dizer que o meu trabalho, da Patrícia e da Carola, a gente só planta uma primeira semente para o florescer do projeto ser realmente junto aos alunos e os professores, né? Acho que eles fazem isso melhor do que ninguém, né? Exatamente. Mas o pessoal tá quietinho. Vamos pôr a Roberta gosta de falar também. Eu quero ver a Roberta falando hoje. Ela faltou ontem, disse que tinha compromissos, aí hoje está na live. O Ricardo que não pôde vir, né? O outro aluno, o quarto integrante. Então hoje a bancada de estudantes é 100% feminina. Roberta, aproveita e conta pra gente como é que foi a sua experiência em trabalhar no projeto e como que foi a experiência de ter ido até Washington. Na verdade, vocês viajaram pra caramba, né? Vocês fizeram Nova York, Washington e Orlando, né? A gente tinha expectativa de assistir o lançamento por lá, mas o lançamento foi atrasado. Inicialmente estava previsto para o dia 8, depois foi para 21, 22, 24, e estamos agora cá, a gente, no dia 25, na expectativa dele ser lançado. Conta pra gente um pouquinho, Roberta. Tira aí do mudo teu microfone, fala como é que foi a experiência de construir o projeto e depois a viagem para os Estados Unidos. Então, acho que a parte de construir o projeto foi imensamente incrível para nós. Nós descobrimos muitas coisas das quais não fazíamos ideia que existiam. Acho que foi a primeira experiência para mim no ramo mais científico, foi a primeira experiência para mim de pesquisa, e sem dúvida me apaixonei, sem dúvida vou continuar na área da pesquisa, pretendo continuar na área da pesquisa para o meu futuro. Então acho que o projeto realmente mudou assim, o que eu espero para a minha vida daqui em diante. E a viagem foi incrível, foi algo que a gente sempre ouviu falar muito, eu particularmente sempre li muito sobre as cidades que a gente visitou, sobre Nova York, Washington. Então, estar lá e ver todos aqueles pontos turísticos, todos os museus que visitamos, foi incrível para todos nós, para mim, muito. Então, obrigado, viu, Roberta? Então, aqui no comentário, põe a Pink Floyd para falar. A Renata não quer falar nada, poxa. Fala alguma coisa aí, Renata. Conta pra gente como é que você descobriu o projeto. Então, como você já falou, eu estava lendo a revista Galileu, que eu faz um tempo já que eu acompanho bastante, tipo, notícias de astronomia e tal. Acabei caindo de paraquedas numa notícia do Garateia e acabei levando para os meus amigos. E hoje o nosso filho está saindo de casa. E, Renata, você quer fazer astronomia, não é? Isso. Então, antes eu já queria, agora podendo ter essa experiência. Não foi a minha primeira experiência na parte de pesquisa, mas foi a primeira na parte que eu gosto, que é o que eu realmente quero fazer, que é a astronomia, né? Das ciências espaciais. E para mim isso foi só para ter mais certeza ainda que eu realmente quero fazer isso. O ano passado a Duília de Mello recebeu a gente lá em Washington, mas esse ano coincidiu com a semana do eclipse, né? E aí a Duília veio para o Chile, foi uma pena, porque é sempre muito bacana conhecer uma astrofísica lá que trabalhou tanto tempo no Hubble, né? E eu costumo falar que não é a mesma coisa, astronomia e astronáutica, mas são primos próximos, né? Então, é bacana você ver esse interesse. Andam juntos, né, de certa forma. Andam juntos. E uma coisa que eu costumo dizer dentro do projeto da Garateia é que eu não tenho expectativa de que a gente tenha só astrônomos ou engenheiros espaciais, né? A própria Roberta quer fazer medicina,
E eu acho que o melhor exemplo que eu tenho é um do ano passado, da Sofia, que foi uma menina que foi campeã no grupo do ano passado, e ela quer ser escritora. E aí o repórter perguntou para ela, mas o projeto não mudou nada na sua vida? Aí ela falou, olha, mudou, eu quero escrever agora ficção científica sobre espaço. Então, assim, de alguma certa forma, eu acho que acaba impactando, né, um pouco no gostinho das pessoas. Eu sou suspeito a falar, porque eu sempre fui apaixonado por essa área de astronáutica desde que eu era criança, e poder prover um pouquinho desse amor aí, essa paixão por essa área para outras pessoas, eu acho algo muito bacana de se fazer. E estamos aí rodeados hoje de pessoas que gostam, né? Tem a Patrícia. A história da Patrícia, né, é muito interessante. Ela é uma alucinada por espaço, ela coleciona livros e mais livros, e ela trabalhava no banco e ela queria algum dia na vida poder trabalhar numa área espacial, num projeto espacial, e ela começou a me mandar e-mail que ela queria trabalhar comigo, e eu normalmente nego participação, principalmente quando é voluntária, né? A gente acha que é importante ter algum tipo de contribuição financeira para as pessoas participantes. Mas a Patrícia encheu tanto o meu saco que eu falei, tá bom, Patrícia, vamos fazer alguma coisa junto, e assim que tiver uma primeira chance, a gente começa a remunerar vocês, né? E aí, hoje em dia, tanto a Patrícia quanto a Carola fazem parte aí do corpo de execução da Garateia, mas as duas são malucas aí, apaixonadas pelo assunto, e queria também que elas falassem um pouquinho, tanto a Carola quanto a Patrícia, contassem um pouquinho da paixão delas e da história delas. Eu acho que seria interessante. Vou deixar a Carola começar a falar, a gente está aí há 4 minutos, então, Carola, faz aí o seu briefing que você não falou um pouquinho hoje, e em seguida eu falo rapidinho. Eu cheguei só agora, eu estava dentro do carro, desculpe. Então, na verdade, a paixão vem acontecendo e é meio bizarro quando você entra na área de astrobiologia, porque você começa a trabalhar com coisas e as pessoas começam a comentar, não, esse experimento pode ir para Marte. Aí você fica pensando, pera, vocês estão falando sério? Marte, aquele planeta, tipo, você realmente está pensando em mandar um experimento para Marte? Então é bem interessante quando você começa a ver que essas coisas acontecem, entendeu? Que a ciência está aí e estão explorando o universo. E aí você começa a perceber que você tem sei lá, muitas coisas para aprender. E foi mais ou menos, eu caí meio de balão nessa e adorei, fiquei completamente apaixonada. Hoje em dia eu trabalho com leveduras e leveduras de alimentos, né? E aquelas extremófilas. Então eu tento pensar em como foi a vida em planetas como Marte e como seria a nossa vida numa possível colonização, como que poderíamos adaptar a nossa vida em Marte, por exemplo. Mais ou menos isso. Mas só para falar uma coisa do projeto deles, que foi muito legal quando eu corrigi o projeto deles, que quando chegou para mim, eu lembro que eu olhava, já tinha visto muitos projetos, e eu lia o projeto e falava assim, não é possível, porque foi tão sensacional o projeto deles, e eu falava, eu não conseguia achar uma coisa que tivesse errado no projeto. Então, assim, realmente foi espetacular, entendeu? Parabéns para a escola, parabéns para todos os envolvidos, que foi merecedor esse voo agora para a Estação Espacial. Ô, Ned, eu só vou interromper aqui, eu acho que faltam 2 minutos aí, se o Júnior quiser tomar controle aqui para contar a história a partir de agora, depois a gente fala mais do que é o projeto, a gente conta um pouquinho dos outros projetos, conta do Slime também, tem bastante coisa para falar aí. Beleza. Beleza. Isso, legal. Tá me ouvindo direitinho? Beleza? Sim, estava dando retorno, mas agora sim. Legal. Eu tenho que ouvir aqui na live para poder ouvir, porque no meu painel não aparece. Muito bem, estamos aqui a 1 minuto ponto 20 segundos antes do lançamento, tá? Existem várias etapas que são cumpridas antes desse tipo de foguete ser lançado, como, por exemplo, a espaçonave em si mudar para potência interna, suas baterias internas, o sistema do motor do foguete ele ser refrigerado para que o combustível, para que o propelente gelado possa passar por dentro dele, 57 segundos. A 3 segundos do lançamento,
o controlador de motor vai dar a ordem de ignição do foguete e daria 3 segundos, 0, chega o ponto 0, a decolagem do foguete. Nós estamos a 40 segundos do lançamento, se a minha imagem estiver up-to-date mesmo. Estamos vendo que o tempo está bem melhor em relação a ontem, parece que o lançamento vai ser bem sucedido, né? Vamos torcer. Então a gente está vendo aí o foguete, com ele aí ventando aí o fluido do lado externo, ele mantendo aí os seus tanques em pressurização. O foguete está ligado ainda no transportador eretor, que é o sistema, a torre que coloca ele na vertical. Essa torre ela é liberada, ela dá uma pequena inclinação e se livra. Estamos aí 4, 3, 2, 1. Lançamento. Parece que perfeito. Perfeito. É exatamente aí na hora. Lançamento do foguete, parece que está correndo tudo bem, o tempo está bem melhor do que ontem, realmente. Quando o foguete estiver a 1 minuto e 12, ele vai passar pela zona de máxima pressão aerodinâmica, que a gente chama de Max Q, e teremos a 2 minutos e 18 segundos o chamado MECO, Main Engine Cutoff, o corte do primeiro estágio, do motor do primeiro estágio. Então a gente tem aí mais praticamente 2 minutos e pouco, quase 2 minutos de acionamento aí. Nesse momento aí o foguete com mais de 800 toneladas de empuxo no lançamento, empurrando aí a pilha, como a gente chama, na direção desejada no azímuth correto de lançamento, e a gente vê aí a velocidade, a altitude, etc. aí, altitude praticamente 6 quilômetros, e velocidade, temos aí 58 segundos. Na parte de baixo aí da imagem, a gente tem aí os milestones da missão, ou seja, cada ponto principal da missão, cada bolinha é um ponto: decolagem, separação do estágio, separação interestágio, acionamento do segundo estágio, etc. Conforme o foguete ele vai atravessando as camadas mais leves, menos densas da atmosfera, a pluma do motor ela vai se abrindo, e a gente vai vendo aí que os 9 motores, a gente começa a ver 9 plumas, né, 8 plumas laterais e uma central. Essa aí já é uma câmera que está no interestágio, acima dos grids, que são os grids de controle aerodinâmico que fazem o core retornar, e daqui a pouquinho a gente vai ter a separação do primeiro estágio. Esse foguete, como eu falei, ele tem 2 estágios de lançamento. Essa é a parte interna do segundo estágio, com o chamado taco de sinuca, que ele é que empurra o segundo estágio para longe do primeiro estágio que vai cair. Júnior, a gente que faz as transmissões de lançamento, como a gente consegue ver a evolução, não só dos foguetes, mas também das imagens, né? Exato, exatamente. O Falcon ele é conhecido por ter aí a separação do primeiro estágio. A gente vê aqui do lado direito, é o segundo estágio com seu motor, o motor é acionado, dali a pouquinho sai uma bandazinha na parte inferior, acabou de sair uma banda, um clamp, um grampo na base do sino do motor, ele começa a queimar, fazer a queima do segundo estágio, e aí ele vai ficando vermelho aí na sua parte da tubeira, né, que é a parte do motor, a saída de gases do motor. A gente vê que tem 2 câmeras, uma de cada lado, do compartimento do motor Merlin Vácuo, Merlin V, e aí a gente vê do lado esquerdo o core, o primeiro estágio, já manobrando, fazendo a manobra de retorno para o sítio de lançamento, o local de lançamento. Aos 2 minutos e 29 segundos, o motor do segundo estágio começou a funcionar. Aos 2 minutos e 34 segundos começa a queima chamada boost back, o boost de volta do primeiro estágio, e a gente está vendo aí os jatos de posicionamento, que fazem um ajuste fino da posição do charuto, ou seja, a posição do foguete em relação à Terra. Nesse momento, as grids, são 4 grids, 4 aletas em grid, aletas em grelha, que se abrem para controlar aerodinamicamente o foguete durante a reentrada. Então, aí o que a gente está vendo aí do lado esquerdo são os acendimentos aí do motor de controle de atitude e as grids já abertas.
A 8 minutos e 23 segundos que é a previsão desse primeiro estágio retornar. É bom a gente lembrar que, para a missão em si, para a espaçonave em si, não importa se o primeiro estágio for bem sucedido ou não no pouso. Isso só é importante para a SpaceX. Para a NASA, o que interessa é que o lado direito da imagem corra perfeito, ou seja, o lado aí onde está mostrando o acendimento do motor do segundo estágio. Para a SpaceX é economia para eles, né? Para a SpaceX é economia total para eles. Esse core aí, ele é o segundo em rapidez de turnaround, como a gente chama, ou seja, você aterriza um foguete, você o revisa todo, faz os ajustes necessários, os consertos, para que ele possa ser lançado de novo. Esse aí me parece que foram aí, não foram mais de 75 dias o espaço de tempo entre o pouso dele na missão anterior e esse lançamento aí. A gente vai esperar até, então, 8 minutos e 23 segundos para esse foguete de lançamento, para esse foguete, esse motor, esse core descer lá na Landing Zone 1, na zona de aterrissagem 1, e o segundo estágio vai funcionar até 8 minutos e 38 segundos de voo. A gente está vendo aí, na minha tela está 5 minutos e 35 segundos, então a gente vai aguardar com que, o que a gente normalmente aguarda é que o core ele pouse normalmente no local de aterrissagem. Então é muito legal essas imagens aí da câmera, porque dá para a gente ver a evolução do voo dos dois estágios. Tá? São imagens bacanas, imagens bonitas. E a gente vê o acendimento dos jatos de posicionamento, são esses branquinhos que a gente vê aí, essas nuvenzinhas, ó. Cada jato ele tem 4 saídas, 4 tubeiras, e eles são projetados para fazer o controle direcional do estágio enquanto ele estiver fora da atmosfera. Depois ele também é auxiliado pelos grids. Esses grids atuam mais ou menos como as aletas de um míssil para fazer a guiagem do estágio. Quando chega perto da hora da aterrissagem, as 4 pernas de aterrissagem, as landing legs, as 4 pernas do trem de pouso são esticadas e o estágio ele pode pousar, seja em terra, seja numa barca. Aí a queima do estágio, queima de entrada, estamos vendo aí, esse já é o motor. Hoje vai ser na balsa? Hoje aí é em terra, na Landing Zone 1. Tá. E aí, ó, estamos vendo aí o motor sendo acionado para cortar a velocidade, e aí já tinha até do lado direito as imagens dele já próximo aí, na zona aí de entrada, para fazer o pouso, para fazer a trajetória de descida. E a gente vê o motor do segundo estágio aí acionado, 2 câmeras, uma de cada lado, por isso que a gente muda o visual, muda o enquadramento, e aí, do lado direito agora também o booster, o core descendo. Olha ele descendo, que está praticamente aí numa queda livre, só sendo controlado pelos 4 grids. Aí, ó, estamos vendo aí. Essa imagem da descida dele aí na direita é legal para as pessoas, porque as pessoas acham que ele desce retinho, né? Não, aí, ó, já estamos aí com a queima final, o motor central, motor de ciclo aberto Merlin 1D, e vamos ver aí se ele vai aterrissar no local de aterrissagem, essa parte redonda aí que a gente está vendo aí. Parece que vai, está mirando certinho. Já está praticamente na vertical. Olha os grids se movendo para dar direção, abertura das pernas de aterrissagem e touchdown. Touchdown, beleza. Eu posso assistir quantos lançamentos forem, mas é sempre incrível ver isso. Essa tecnologia é muito impressionante, é incrível. E ele pousou na hora, praticamente aí 8 minutos e 23 segundos do momento de lançamento. Beleza. Daqui a pouco já deve ter acontecido o SECOS, aí, ó, como eu falei, o Second Stage Cutoff, o corte do segundo estágio, partículas de gelo flutuando para longe aí do motor. Que o pessoal fala que são os OVNIs, né? Sempre nego tem essas ideias loucas.
E é exatamente aí, ó. E a gente vai esperar até 9 minutos e 38 segundos, ou seja, daqui a mais ou menos 1 minuto e meio, mais ou menos, para que a espaçonave se separe do segundo estágio do foguete. Ela vai separar 9 minutos e 38 segundos. Seja uma câmera entre o segundo estágio e a nave espacial, que vai documentar a hora em que ela for ejetada do segundo estágio. Esse segundo estágio é acionado novamente depois para ele ser desorbitado, ele sair de órbita e ser destruído na atmosfera. Vamos aí aguardando, pronto, já foi, separou, e a gente pode ver o IDA na parte de dentro, o sistema de acoplamento que vai ser colocado na estação espacial. A gente vê a nave espacial, as 2 carenagens com os 2 painéis solares, ainda vai ser liberada as 2 carenagens do painel solar, e a nave está liberada. Agora é com a espaçonave, a parte que correspondia ao lançamento em si da nave espacial já foi concluída. Com 12 minutos, a gente vai ver os painéis solares sendo estendidos dos lados da espaçonave. E a 2 minutos e 19 segundos, a 2 horas e 19 segundos, quando for 2 horas e 19 minutos, na verdade, o sistema de guiagem automática da nave é estendido para fora da cápsula e ela começa o chase, começa a caçada para o rendezvous, ou seja, a convergência, o encontro com a estação espacial. 10 minutos e 42 segundos. E daqui a pouco a gente tem o acionamento do segundo estágio para que ele retorne na atmosfera. É isso aí, né? De lançamento perfeito. O Fernando Freire... A Dragon é capturada pelo... Pode ir, Lucas. Não, que a Dragon hoje em dia é capturada pelo Canadian Army, né? Júnior? Alô, a Dragon é capturada, a Dragon é capturada pelo braço, sempre capturada pelo braço. Alô, Ned? A Dragon é sempre capturada pelo braço robô quando termina a manobra de rendezvous. A Dragon tripulada é que tem a capacidade do encontro total, ou seja, ela não precisa de captura pelo RMS. O braço canadense, inclusive, é um grande orgulho da Agência Espacial Canadense, e, inclusive, eles são considerados como, talvez, um dos maiores especialistas em robótica espacial, muito por conta do braço, né? Mas lembrando que o Japão também tem um braço, que eles usam, inclusive, para lançar os CubeSats da estação espacial. Eles prendem através de um arm lock, né, através de uma janelinha, eles prendem esses CubeSats, colocam nesse braço, e é cuspido do braço. Mas eu acho muito interessante, é muito difícil essa robótica, tá, desse braço para funcionar no espaço, porque ele tem que vibrar pouco, ele não pode atrapalhar a operação normal da estação espacial, então ele é uma mecânica muito fina. Júnior, o Fernando Freire ele pergunta qual é o sistema propulsor da nave. Essa nave espacial ela funciona com propelentes hipergóricos, com propelentes que acendem automaticamente quando entram em contato um com o outro. E todos os motores estão na cápsula. A gente está vendo aí os painéis solares sendo estendidos, tá? Dos 2 lados do do tronco da nave espacial. Não tem motores no tronco, os motores estão todos na cápsula, ou seja, ela é toda autocontida, ou seja, você não tem nenhum tipo de motor na parte que é descartável da nave espacial. Essa nave ela só tem, na parte da frente, já foi ejetado também um domo, uma cobertura redonda que protege o sistema de acoplamento. Bom, isso aí. Quanto tempo ela vai chegar lá? São aí praticamente aí, acho que 48 horas, 24 a 48 horas. Ela vai ficar 30 dias, praticamente aí 4 semanas ou um pouco mais, acoplada com a estação espacial. É o tempo necessário para que retirem-se os experimentos lá de dentro, né? Retirem-se as cargas mais variadas e que o braço robô ele capture o IDA, aquele sistema de acoplamento, aquele adaptador, e instale
numa das portas de engate da estação espacial. E aí, pessoal, a entrega de vocês está indo já. Quem que vai falar aí? Ninguém que vai falar, poxa? Tá muito bonito aqui, a gente não tem o que comentar sobre. Tá no espaço um pedacinho de Xexerê agora. Tá no espaço um pedacinho de Xanxerê, né? É muito bacana a gente mandar um pedaço do Brasil, né, pro espaço, sem a gente acaba se sentindo um pouco parte disso tudo, né? Obviamente, todo mundo sabe que a gente teria que ter uma participação muito maior nas ciências espaciais, mas tem que começar por algum ponto, né? E aí eu, Lucas, particularmente, acredito muito na importância de atores civis, né, poderem começar a impulsionar esse tipo de atividade acontecer, né? Então, eu sempre estou tentando motivar não só jovens a se interessar pela área, mas empreendedores velhos também, por que não, a pensar em mandar suas próprias cargas para o espaço. Para quem não sabe, a gente está vivendo uma revolução, que a gente chama a revolução da democratização do acesso ao espaço, onde os preços de acesso ao espaço estão cada vez mais módicos. Então, você tem, por exemplo, empresas em garagem nos Estados Unidos e na Europa desenvolvendo equipamentos para mandar para o espaço hoje em dia, e está na hora do Brasil começar a se posicionar e fazer esse tipo de coisa também. Lucas, eu também acredito muito, é uma coisa que eu sempre falo, por mais que a gente tenha vivido, e ainda, de certa forma, continue vivendo, uma situação preocupante com relação à tecnologia e ciência, mas eu acredito, eu não gosto muito daquele negócio, isso nunca vai acontecer no Brasil. Se a gente realmente não começar, igual se vocês não começarem a fazer esse trabalho de incentivar os alunos a fazer um projeto para mandar para a estação espacial, a fazer projetos com os balões que vocês fazem, entendeu? E outras empresas também a incentivar essas crianças, realmente vai continuar sempre assim, nunca vai acontecer no Brasil. Por isso que precisa de incentivo, é preciso começar. E Ned, eu vou pedir para a Roberta, já que ela faltou ontem, ela vai ter que pagar aqui agora a pena dela. Ela vai ter que explicar para todo mundo o que é o experimento, né? O pessoal, algumas pessoas ainda não sabem o que a gente está mandando para o espaço, e eu vou pedir para ela um pouquinho o que foi a ideia, o que eles prepararam, qual que é o tamanho. Eu vi, por isso que eu estou até falando. Mas a questão eu queria que ela mostrasse um pouco as dificuldades, até pela condição que é montado o experimento, né? O experimento, ele tem um tamanho bem reduzido, e eles têm que se virar para conseguir montar essa parte científica dentro de um tubo aí, bem pequenininho. Certo. Então, o nosso experimento é sobre filtração de água por capilaridade e, para fazer isso acontecer, a gente usou carvão ativado. Para nos inspirarmos e conseguirmos chegar nesse experimento, a gente teve como exemplo o filtro de barro brasileiro, que usa o carvão ativado, geralmente, para filtrar as impurezas da água. E para nós foi um grande desafio, porque não conhecemos muito sobre, então pesquisamos muito, e para montar o experimento nós passamos por muitas dificuldades também. Porque na teoria está tudo certo, está tudo bonitinho, mas quando a gente começa a pôr em prática, acabam surgindo novas dificuldades e novos desafios. E muitos deles surgiram. Então, por exemplo, equalizar a pressão dentro do FME, do tubinho, né? Que é um tubo muito mini, você fazer caber ali aquele experimento e conseguir analisar todos os pontos que tu quer analisar é um desafio. Mas nós conseguimos, com alguns desafios, passamos por eles, conseguimos resolver. E então é isso, nosso experimento é sobre filtração de água sem a gravidade, utilizando a capilaridade. E só para complementar, atualmente a principal técnica utilizada para a filtração da água no espaço é por iodo. Só que o iodo, se ele não for totalmente retirado da água, ele pode causar danos ao organismo humano. Já o carvão ativado, se ele não for totalmente retirado, ele não causa nenhum problema. Então esse que seria o diferencial do carvão ativado em relação ao iodo. É interessante isso que a Roberta falou, porque foi exatamente a questão. Porque quando a gente desenvolveu a ideia, parecia que ia dar tudo certo, tudo perfeito, e na verdade não, tiveram vários problemas,
E isso foi o mais legal, porque foi desenvolvendo, foi tentando resolver esses problemas que a gente mais aprendeu, mais se envolveu com o projeto. Se ele tivesse dado certo de primeira, não ia ter graça nenhuma. Tem alguém perguntando aqui quanto que custa para mandar um experimento para o espaço, né? A gente, na verdade, tem uma parceria com os americanos, é um experimento educacional, a gente paga uma taxa reduzida. Então, o nosso experimento, ele pesa em torno de 400 gramas e sai $25 mil para ter acesso à Estação Espacial Internacional. É um preço, na minha opinião, barato, né? Então, hoje em dia, cada vez mais barato você mandar alguma coisa para o espaço. Óbvio que não dá para fazer isso de maneira rotineira, né? Não é toda semana que eu vou pagar $25 mil para mandar alguma coisa para o espaço, mas um projeto bem preparado e tendo um motivo real, eu acho que é muito acessível a estação espacial hoje em dia, e eu sou muito ligado à história da estação espacial, inclusive hoje eu tenho a minha empresa, que não é a Garateia é uma ação vocacional que eu e outras pessoas fazemos em conjunto, mas a minha empresa, que é a Ervantes, ela representa o módulo japonês da estação espacial na América Latina. Então, todo mundo que queira mandar alguma coisa para a estação espacial, o módulo japonês, o Kibo, é o mais tecnológico que existe, a maior quantidade de aparatos científicos para serem realizados. Hoje em dia, quem faz essa abertura do módulo para a América Latina é a minha empresa. E outra curiosidade que eu já fiquei ligado com a estação espacial muitas vezes na minha vida, né? Então, o primeiro emprego que eu tive na área espacial, eu trabalhei como consultor de um projeto da Astrium. A Astrium é a atual Airbus Space, é o braço da Airbus que lida com o espaço, e a gente trabalhou no módulo ATV. O módulo ATV era o módulo de carga, que nem vocês estão vendo a Dragon, os europeus também tinham um módulo de carga chamado ATV, e ele foi algumas vezes para a estação espacial e a gente trabalhou nesse módulo. E é interessante que hoje em dia ele está sendo usado, inclusive por americanos, como base de desenvolvimento de outros módulos. Então, eu já tive essa conexão há mais de 10 anos aí com a Estação Espacial Internacional. Acabei trabalhando algum tempo dentro do DLR, né, da Agência Espacial Alemã, na área de microgravidade. Então, junto do lugar onde eu trabalhava, tinha o controle da Columbus, né, que é o módulo europeu. Então, eu tive bastante contato com astronautas que, na época, porque o pessoal que trabalhava comigo passava as instruções para os astronautas do que eles deveriam fazer ou não com os equipamentos dentro do módulo. E agora a gente tem esse projeto anual da Garateia ISS e tem esse lance empresarial da gente tentar trazer uma participação maior latino-americana na Estação Espacial Internacional. Então, desde que o Brasil saiu ali da parceria da Estação Espacial, só uma empresa tinha colocado experimentos na Estação Espacial, agora a gente está tentando aumentar também. Não queremos fazer isso só a nível de estudantes, mas queremos também trazer para um âmbito empresarial, com empresas, para acessarem e tirar os benefícios aí da microgravidade, né? Bom, Vinícius está insistindo ele está perguntando deixa eu achar aqui. Quanto é o tempo de viagem agora para a ISS? Então, demora entre 24 horas até 48 horas, né? Você tem uma janela grande aí de acoplagem para fazer o rendezvous, e existem maneiras até mais rápidas de fazer essa acoplagem, mas você sempre tem uma margem de segurança e você faz alguns testes antes de acoplar para garantir, porque imaginem que se algo sair do controle e um módulo desse de carga bate direto na estação espacial, é um problemão. A primeira vez que o ATV, por exemplo, se acoplou à estação espacial, para quem não sabe, de novo, o ATV é o módulo autônomo europeu, que faz o mesmo papel aí que a Dragon faz hoje em dia. Ele foi aposentado, não se usa mais, mas ele fazia a mesma coisa. Demorou 2 semanas para acoplar, porque foram feitos diversos testes para garantir que a acoplagem seria feita de forma correta, né? Que é tipo uma brincadeira de pique, digamos assim. Ela vai procurar, né, a estação espacial até ser capturada pelo braço. É igual o André Luiz está perguntando por que a Soyuz demora só 6 horas. Alô, tá me ouvindo? Júnior. Agora sim. Oi.
são trajetórias diferentes, tá? São locais de lançamento diferentes, trajetória diferente, foguete diferente. A Soyuz não levou sempre 6 horas. Normalmente ela podia ter o rendezvous, ou seja, a etapa de convergência, 48 horas ou 20. As antigas Soyuz eram 24 horas de tempo entre o lançamento e o acoplamento com a estação espacial. Depois passou a ser de 48 horas com o sistema de rendezvous, sistema de engate IGLA. Depois passou a ser um tempo variando de 48 horas a 24 horas com o CURS. E agora, conforme o tipo de missão, pode-se realizar um encontro em até 6 horas com o CURS-NA, que é o sistema de rendezvous, o sistema de encontro utilizado atualmente. Cada espaçonave tem um perfil de lançamento diferente. Então, ela tem um tempo de viagem, um tempo em que as órbitas das 2 espaçonaves coincidam para que elas possam fazer o alinhamento e se acoplar uma com a outra. Lembrando também que as naves a Soyuz se acopla só em determinados pontos de engate. A Cygnus, a Dragon da SpaceX, o ATV, etc., se acoplavam em outros pontos. O ATV ele utilizava o mesmo ponto que a Soyuz pode usar, a parte traseira do Zvezda, que é o módulo de serviço da Estação Espacial, o módulo russo de serviço da Estação Espacial. Então, cada um tem um perfil diferente de voo. Eu vou pegar a estação espacial aqui, eu tenho o modelo dela aqui, peraí que dá para mostrar, fica mais fácil. Aí, Júnior, o Anderson comentou aqui, esse cara deveria fazer palestra, pagaria com gosto. Eu faço palestra, quando tiver a próxima aí eu vou colocar no Facebook. Eu queria pedir para todo mundo para entrar no Facebook do Homem do Espaço, tanto na página do Face como no grupo do Homem do Espaço no Facebook, que lá tem todas essas informações de lançamentos, etc. Eu coloco na página, tá? E o grupo de WhatsApp do Homem do Espaço, quem quiser entrar no grupo, fala com a Ned, beleza? Beleza. E se inscrevam que o Júnior também tem canal, tá, gente, no YouTube. E ele dá muitas aulas sobre astronáutica, ele entende muito. Vocês já perceberam, né? Cadê a ISS, Lucas? Eu consegui despedaçá-la no chão aqui, tô remontando ela de novo. Caramba. Não, mas tudo bem. Vamos ver se eu lembro de cabeça. A Patrícia ia falar de como ela... O Lucas tinha perguntado alguma coisa, né? Só que aí começou o lançamento. E aí, Patrícia? A Patrícia saiu, é isso? Ela fechou a câmera. Opa, desculpa. Não sei se ela saiu. Não, eu tô aqui de volta. Ao desligar o som, eu fechei a câmera. O Lucas comentou, né, sobre a minha participação aí no Garaté e meu gosto pelo assunto. Bom, desde criancinha, como todo mundo tem o gosto, né, de olhar para as estrelas, então começou desta forma, e eu vim traçando a minha carreira. Obviamente, eu pretendia na minha infância ou na minha adolescência ser astronauta, mas eu acabei mudando um pouquinho o meu foco e acabei me dedicando na parte de gestão de projetos. Então, acho que a parceria aí com o Lucas tem sido muito boa, porque eu tenho complementado a minha competência em gestão de projetos com um projeto, com um assunto que realmente é de total interesse. Então, agora o casamento tá perfeito. Toda a minha bagagem de leitura, de conhecimento de missões espaciais, não no nível do Homem do Espaço, mas todo esse traçar, né, do ponto A ao ponto B, eu acho que eu vim caminhando de uma forma aí ao longo de umas boas décadas, e hoje eu estou bem satisfeita em poder contribuir e estar trabalhando junto com esses estudantes também, que é uma coisa assim muito prazerosa de ver como os estudantes brasileiros têm uma competência incrível para colocar coisas incríveis
no espaço ou em qualquer outra área de atuação. Bom, acho que deu tempo para eu falar e o Lucas construir a ISS. Eu queria saber também do professor Não, tá caindo. Daniel, como que foi quando chegaram para ele e falaram do projeto? Boa noite, então, os alunos procuraram ano passado, eu não conhecia, né, a Renata e os demais, falando que tinham visto na revista Galileu, e aí, eu sem saber, conversei com outros professores e apoiamos desde o início, né, vamos aprender todos juntos. E aí, o Lucas comentou antes, né, e agora eu reforço o apoio incondicional que nós tivemos do Instituto Federal. Então, a viagem para os Estados Unidos não seria possível, também devido ao grande apoio que nós tivemos. E essa sementinha das ciências espaciais agora está sendo cada vez mais semeada por todos vocês, e esse ano já teve uma procura maior, a escola já está inscrita, e estamos com 5 equipes. Então, vai ser uma dor de cabeça legal, a partir de agora, já para a próxima edição, que vai começar da Garatea. Então, foi realmente muito gratificante, um aprendizado, e vamos aprender ainda mais a partir de agora. E eu acredito que agora, com mais divulgação, a concorrência vai ser bem maior, né? O Kennedy Leite, ele comenta aqui, gostaria de saber como a comunidade pode participar do projeto Garatea. Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu tenho que tentar responder em partes, né? Porque a Garatea, na verdade, ela foi fundada inicialmente para fazer uma missão lunar. Era somente isso. Só que ela começou a ter uma repercussão muito bacana e a gente percebeu que ela tinha um potencial muito além de só criar essa história de tentar mandar uma sonda para a Lua. Foi quando a gente começou a atuar em outras frentes. Dentro da missão lunar mesmo, obviamente, ela não é uma missão educacional. A gente tem aí parceiros, principalmente o ITA, que é a instituição que está construindo a sonda, e a USP, que é a instituição onde a Carola trabalha, que está construindo o experimento científico, né? E as pessoas costumam falar, eu quero participar da missão lunar, como é que eu faço para ajudar a desenvolver alguma coisa, oferecer algum tipo de ajuda? E aí eu costumo dizer que não é papel da Garatea acolher esse tipo de ajuda, porque, na verdade, estão sendo desenvolvidos de fato dentro dos institutos e da universidade, né? Então, o que eu sempre sugiro se você tem uma formação ligada à área de astronáutica, por exemplo, você quer participar da Garatea, a melhor coisa a se fazer é tentar, de alguma forma, se juntar com a equipe do ITA, que desenvolve satélites. Eles têm outras missões lá, além da Garatea, eles já lançaram o ItaSat e agora estão lançando o projeto Sport, que deve sair no comecinho do ano que vem, que é uma sonda, um CubeSat 6U, né, de 30 centímetros por 20 por 10 centímetros, que o ITA está fazendo em cooperação com a NASA. E aí, do esporte, o próximo passo é realmente a Garatea L, que é a nossa missão, nossa CubeSat lunar. Então, eles estão lá contando vamos dizer, construindo uma história de satélites, estão amadurecendo a tecnologia para conseguir, de fato, montar a Garatea L, né? Na parte científica, a mesma coisa, o laboratório da USP, o laboratório de astrobiologia, já tem muita gente trabalhando lá, mas eles estão, se não para trabalhar permanentemente, mas sempre estão abertos para contar o que eles fazem, como que funciona, que tipo de pesquisa vem fazendo lá. Eles têm, por exemplo, uma câmara de simulação marciana, é a única do Brasil, eu nem sei se é a única da América Latina, mas eu suponho que sim. A Carola pode contar um pouquinho para a gente depois, mas eles fazem esses testes. Ela contou aí para vocês que trabalha com leveduras, então o que ela faz é testar se a levedura conseguiria viver, por exemplo, no ambiente de Marte. Essa câmera ela consegue simular não só Marte, mas ela consegue simular várias atmosferas com diferentes níveis de pressão, de diferentes misturas de atmosfera. É muito bacana o equipamento. E eles fazem esses testes todos, além de coletar, eles vão para campo realmente para coletar esses indivíduos aí, essas bactérias extremófilas, essas leveduras em ambientes
bem extremos da Terra, né? Então eles já foram no deserto do Atacama, já foram em lagos salinos, já foram até o continente antártico, tudo isso eles fazem, é um trabalho muito especial, muito bacana aí que o pessoal da USP faz e estão em parceria aí com a Garateia. E aí dentro da parte educacional a gente tem alguns parceiros que ajudam a gente a levar essas iniciativas para outras cidades, né? Então hoje em dia boa parte das atividades da Garateia são concentradas, infelizmente, só na região sul e sudeste. A gente tem tentado incentivar mais escolas a participarem da região norte e nordeste, e centro-oeste também. Então a gente sempre procura pessoas que queiram levar isso para as escolas, que ajudem a gente a não só divulgar, mas ter uma participação muito próxima aí das escolas participantes, né? Então eu diria que a primeira coisa que podem fazer para ajudar a Garateia é divulgar, contar para todo mundo que tem essas chances de projetos educacionais, que o Brasil tem um projeto lunar, de mandar uma sonda para a Lua, né? E em segundo passo pode contactar a gente tem um e-mail aberto ao público que é o info@garateia.space, info de informação, só info, né? info@garateia.space, space de espaço em inglês, não tem .com.br, e aí pode mandar lá, falar, olha, eu tenho um grupo aqui de estudantes que quer participar, eu quero colaborar de alguma forma. A gente, se não consegue colaborar, a gente responde pelo menos todo mundo e, obviamente, somos gratos a esses contatos todos. Mas a gente, isso é a melhor maneira que eu acho que eu consigo trazer a sociedade para participar, colocando elas, de fato, para participar junto à comunidade delas. Eu acho que isso é muito importante e a gente quer, de fato, crescer essa participação em outros estados, até pelo fato da Garateia ser sediada em São Paulo, a gente acaba coletando mais escolas aqui da cidade de São Paulo mesmo, mas vocês podem ver que a própria escola vencedora do ano passado foi uma escola de Santa Catarina, uma escola de Xanxerê, que a gente nem tinha no nosso radar, né? Eles que descobriram a gente, chegaram a gente, e estão aí hoje mandando um experimento para o espaço. Pessoal, e para quem não sabe, se vocês quiserem, vocês podem mandar o nome de vocês para a órbita da Lua. O meu já deve estar lá umas 30 vezes, para garantir que vai mesmo. Não, mas peraí, né? Eu estou fazendo umas atualizações no site lá, e aí eu desativei momentaneamente o nome para a Lua, mas eu vou colocar semana que vem, não se preocupe. Eu vou ter que, então, mandar mais 30 vezes. Não, o seu tá lá. Você recebe comunicação da Garateia de vez em quando? Se você recebe é porque teu nome tá lá. Recebo. É isso. Bom, o Ned, eu acho que a Patrícia contou um pouquinho do amor dela. Ela não falou, mas ela tem uma coleção de artefatos aí, de autógrafos, de fotos, livros, que, olha, eu tenho muita inveja, viu, da coleção que ela tem, é um negócio gigantesco. Mas eu queria pedir para a Carola para ela contar um pouco de astrobiologia. Vamos aproveitar que a gente está aqui para ela contar um pouco do que se trata, que tipo de pesquisa que eles fazem. A Carola, ela tem uma formação interessante, que ela já é doutora, e ela está refazendo agora um novo mestrado na área de astrobiologia. Então, conta para a gente como é que é ficar, voltar para a vida de mestranda depois de já ser doutorado. Acho que tudo isso pode interessar para algumas pessoas que estão na academia aí, né? Então, calma, deixa eu só me achar aqui. Na verdade, Então, na verdade, eu fiz a minha primeira graduação e fiz doutorado direto, e depois de alguns filhos que eu tive, eu resolvi voltar a estudar. E aí o jeito mais fácil de eu voltar a estudar foi prestar vestibular. Entrei em meteorologia e e depois acabei conhecendo o Astrolab, me apaixonando pelo Astrolab, e agora ninguém me tira mais do Astrolab. E basicamente comecei trabalhando com leveduras extremófilas, leveduras isoladas do Atacama, e comecei a me identificar com as leveduras e testar essas leveduras em condições extremas, que seriam análogas a Marte. Então, como radiação, baixa pressão, temperatura marciana, e, com certeza, a atmosfera de Marte. E foi bem interessante o que tem os resultados das nossas leveduras.
Eu também trabalho com muitas leveduras selvagens, ou seja, que a gente vai coletando da natureza, e também as leveduras de alimentos, inclusive leveduras de cerveja, que são bem resistentes, e a gente tem que fazer um trabalho de campo bem interessante. E o que mais que a gente pode falar? Enfim, no laboratório eu tenho bastante pesquisas, não somente com leveduras, mas também com bactérias extremófilas, bactérias aquelas que vivem em ambientes salinos, bactérias que vivem em ambientes radioativos, e é basicamente isso que a gente faz. O que o Lucas estava falando sobre a câmara espacial, a gente não consegue somente simular Marte, a gente consegue simular outros ambientes, e através da pressão, atmosfera e radiação de outros astros. É bem interessante porque muitas das simulações que a gente faz no laboratório são simulações separadas, então a gente faz radiação primeiro, pressão, e na câmara espacial a gente consegue colocar todas as condições juntas e ver se os nossos organismos sobrevivem. Uma das coisas legais também desses projetos é que a gente consegue também mandar, junto com o grupo do Zenit, lá de São Carlos, os experimentos para o balão, para a estratosfera. Eu acho que o Lucas já comentou isso um pouco. Lucas? Sim, sim. Inclusive a gente tem publicação já na área, né? A gente vem testando. Sim. O interessante da estratosfera é que dentro de lugares próximos que a gente pode ter um ambiente que a gente considera análogo à superfície marciana, né? Então você tem uma quantidade alta de radiação, principalmente raios ultravioleta, e você tem temperatura baixa, pressão baixa, é muito similar aí com a superfície de Marte. Então a gente manda bactérias para lá para testar como é que essas bactérias sobreviveriam ou não à superfície de Marte, e a gente faz isso também em paralelo dentro de laboratório, até para entender num ambiente mais controlado como é que elas conseguem sobreviver. Tem alguém perguntando aqui para você, Carola, como é que você fez para engatar um doutorado direto da graduação? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Tá, doutorado direto, existe essa possibilidade de fazer um doutorado direto. O que eles fazem é uma análise curricular, além da prova da instituição que você vai entrar, e aí você acaba você tem um ano a mais do que o doutorado normal. É interessante fazer o doutorado direto, mas eu acho que vale a pena você fazer o mestrado primeiro, para poder adquirir mais conhecimento e mais bagagem para a vida acadêmica. Não sei se eu respondi toda a pergunta. Acho que sim. Beleza. Bom, o Júnior precisou sair, ele já tinha falado comigo antes, mandou um abraço para todos, ele falou com vocês aí no chat, né? Ele realmente tinha um compromisso e precisou sair. Ned, uma coisa, ontem a Andréia participou com a gente aqui, ela era a professora de Química, hoje ela não está aqui, ela está assistindo, mas não está aqui com a gente, mas o Vitor também é professor de Química, então isso foi interessante porque o Daniel foi o primeiro professor que foi procurado, né, e ele é professor de matemática, então em determinado momento ele falou, olha, a gente precisa de ajuda de outros professores, e as equipes podem contar com a ajuda de vários professores, não tem problema. A única coisa que a gente pede é que os professores não influenciem na ideia, né? Então a ideia tem que vir de fato da cabeça dos estudantes, e aí depois os professores ajudam a condicionar a ideia num projeto que segue uma metodologia científica. Então eu queria que o Vitor falasse um pouquinho também, contasse a dificuldade que ele teve, como que a experiência dele, a bagagem dele ajudou. A participação deles também, do professor. A orientação dele, né? Com relação aos alunos nesses experimentos. Boa noite, né? Na verdade, é bem isso que o Lucas falou, né? A nossa participação ali é para apoiar e tentar aparar algumas coisas dos projetos dos alunos, né? É interessante que quando eles vieram com a ideia, né? Na verdade, eles procuraram o professor Daniel, depois eu tinha acabado de entrar no instituto, o Daniel meio que me procurou, ele e a Andréia, a outra professora de Química, para a gente que aparasse realmente e ajudasse ali os alunos com todo o desenvolvimento do projeto e tal. E o bom, né, que a gente conseguiu testar bastante coisa, como a Roberta tinha falado antes, né,
a gente conseguiu fazer alguns, até protótipos. Então, quando foi a proposta do experimento, ele já estava bem lapidado, né? E é bem interessante participar. Eu tenho acho que até sorte de ter podido participar nesse processo, né? Eles não são crianças ali, são adolescentes, mas eu já tive essa idade deles, né? E essa paixão também por toda a questão de ciência e tudo, é bem legal participar. É uma emoção muito grande, tanto a participação no congresso, a nossa viagem, né, a visita que a gente fez no Cabo Canaveral e também hoje aqui, né? Eu estava imaginando qual que seria a sensação de ver o foguete, o experimento sendo lançado, mas eu não consegui prever qual seria a minha sensação. E aqui veio, no momento, um mix de emoção e de sensação, poder ver um pedacinho a ideia dos alunos e um pedacinho do IFSC Xanxerê indo para o espaço, né, representando Santa Catarina, o Brasil e também os institutos federais, né? Foi bem prazeroso. Acho que eu falei demais aí, né? Não, tá ótimo. Não, você falou do lançamento, eu estou mostrando o replay, né, do lançamento, o pessoal gosta de assistir, eu acho que é bem legal isso. E é interessante, né, essa interação, eu acho que aproxima mais, inclusive, o aluno com o professor, né? Sim, tem toda essa questão também da metodologia científica, né? Nos institutos federais tem bastante projetos de pesquisa e extensão sendo desenvolvido, mas com relação a ciências espaciais, eu acho que não é uma coisa tão comum, né? E é engraçado a paixão que a Renata, principalmente, juntamente com os alunos, tem ali pelas ciências, o Ricardo e a Isabela, né? Dentre as universidades que eles pensam em cursar, então, ali, Química, Engenharia Química, eu acho que isso alavanca, né? Talvez ele dá um apoio forte para que eles sigam nessa área, né? Também as outras duas alunas, se eu não me engano, têm também interesse de participar na área científica, nas ciências e exatas, né? Isso é bem legal, eles com 17, 18 anos já terem vivenciado isso, né? Fora a apresentação num congresso, no exterior ainda, né? Embaixo da Discovery. Bem interessante. Sim, com certeza. A gente consegue pôr umas fotos aqui para mostrar o congresso, Ned? É só você compartilhar a sua tela. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer isso no celular. Eu vou te mandar o link, Ned, para você colocar, porque eu estou no celular, acho que vai ser mais difícil. Espera aí. E aí uma coisa que eu acabei não falando sobre o projeto é a maneira que a gente coloca ele para rodar nas escolas, né? Então, a Missão Garateia, na verdade, não trabalha com os jovens. O que a gente faz é um trabalho junto aos professores, onde a gente manda material para os professores e os professores que são responsáveis de colocar isso da maneira que eles estão acostumados, né? Com a realidade do que eles estão acostumados, para colocar isso para rodar dentro das escolas. Eu falo isso porque a gente tem uma gama de escolas com diferentes conjunturas, né? Então, temos escolas privadas, escolas públicas aí de diversas regiões do Brasil, e a gente acredita que os professores que já lidam ali no dia a dia são os melhores atores aí, os melhores facilitadores para que consiga colocar isso na realidade desses jovens que participam do nosso programa, né? Uma coisa interessante também é que o programa atinge de 10 a 18 anos, então qualquer estudante que esteja aí no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou ensino médio pode participar, e muitas pessoas perguntam para a gente se é justo, se dá para fazer, comparar projetos de idades tão distintas e às vezes de realidades tão distintas. Então, o pessoal de Xanxerê, por exemplo, eles são de um instituto federal, uma escola pública, e eles têm todos aí entre 17 e 18 anos, mas todo ano a gente escolhe 3 finalistas, e aí os 3 finalistas da última rodada foi uma escola de São Paulo privada com alunos de 10 anos de idade. Então a gente de fato acompanhou esses alunos
era um case que a gente estava construindo aqui em São Paulo, e a gente viu os alunos realmente pensando nas ideias e colocando para funcionar aí com 10 anos. Eles fizeram o projeto do cactus marciano, eles queriam mandar um cactus para Marte, queriam testar algumas ideias que eles tinham na estação espacial. E tínhamos também uma ONG de São José dos Campos, chamado Alpha Lumen, e a Alpha Lumen é... Como é que é? Está mostrando as imagens. Tá. A Alpha Lumen, na verdade, é uma ONG social também, e tem alunos de variadas idades, mas os que participaram com a gente eram 14, 15 anos. Então a gente acaba... A avaliação que a gente faz é às cegas, a gente não sabe a idade das crianças, dos estudantes, não sabe também se é a escola pública ou particular, e acabou sendo muito variado as escolhas esse ano, o que demonstra que eu acho que assim, a ideia vindo da cabeça dos jovens não tem limites, assim, eles conseguem pensar coisas incríveis. E o trabalho do professor junto a esses jovens é fundamental. Então, independente da sua idade, se você tem um professor que está motivado com o trabalho, ele consegue colocar esses jovens a escrever um projeto, e obviamente assim, projetos bem estruturados, bem escritos, ganham uma pontuação maior, mas não quer dizer que o nível de complexidade tem que ser maior para ele ser vitorioso, né? Se você tiver uma ideia fantástica e tiver bem estruturadinho o projeto, aí vai ser independente da sua idade, ou independente do seu estado, da sua condição, acho que todo mundo tem chance de ganhar. Eu até vou complementar um pouquinho o que o Lucas comentou. Os participantes do projeto, eles recebem certificado, e esse certificado, ele pode ser utilizado como currículo mesmo. Então, a turma agora de Xanxerê, eles já são considerados pesquisadores de microgravidade, e isso pode ser utilizado na parte de submissão futuramente para vagas em empresas ou em universidades. Inclusive, a gente tem relatos de escolas americanas que os alunos foram aprovados em universidades de ponta porque participaram desse programa. Porque esse programa, na verdade, ele não é da Garateia, tá? É só para esclarecer, ele é um programa americano que já existe há 15 anos, e a Garateia foi mais uma comunidade que se engajou junto ao programa, né? Então, hoje em dia, as escolas participantes são escolas dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil, né, via Garateia, e para o ano que vem, as escolas australianas vão participar também. Então, a gente faz parte aí desse programa que chama SSP, que é o programa de espacial de envio de experimentos por estudantes, e aí até por conta desse programa que existe o congresso aí nos Estados Unidos, que você mostrou as fotos aí da participação, onde os alunos foram lá e falaram embaixo da Discovery como que foi a experiência de participar de um projeto como esse. Então, tudo uma questão de querer se engajar, né? Então, quem procura tem a chance de mandar um experimento para o espaço, tem a chance de virar um pesquisador de microgravidade, e muito provavelmente isso aí vai impactar para o resto da vida, e a gente acaba ficando muito lisonjeado de poder oferecer isso para o público brasileiro, né? É muito importante isso, né? Temos que começar, temos que dar os primeiros passos, e eu acho que é isso que vocês estão fazendo, devemos continuar. Parabéns, de verdade, parabéns a todos vocês, alunos, parabéns aos professores, parabéns à Garateia, porque se não fosse a Garateia, eles não teriam essa oportunidade, né? Eu acredito que eles também pensem assim. Então, é um conjunto para poder gerar um todo, né? Então, isso é muito importante. Muito bom. Os alunos querem falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu queria aproveitar para, Ned, eu quero agradecer você, que no meu caso, especificamente, o que me fez eu me apaixonar pela ciência foi a divulgação científica pela internet. Então, eu queria te agradecer pelo trabalho que você faz, agradecer a Patrícia Lux também por ter dado essa oportunidade pra gente, e agradecer aos professores que também sempre incentivaram a gente. Eu vou te contar uma coisa, Ned. Eu estava lá nos Estados Unidos e eu peguei a Renata várias horas olhando no celular dela canais de astronomia, né? Então ela acompanha todos vocês aí. Ela até falou assim para mim, pô, tem um cara aí que eu gosto, mas não é tanta gente que conhece e tal. E era o Jaime. Jaime é muito bom, é um amigo querido. Eu tive com o Jaime no sábado. É um amigo muito querido, muito,
muito bom mesmo. Aí eu fico feliz, e é isso aí, incentivar, eu gosto muito de incentivar, eu falo principalmente as meninas, porque muitas vêm falar comigo, mas eu acho que eu não consigo, que não sei o que consegue. Você estuda, você vai, se você realmente ama astronomia, se é isso que você quer fazer, não se preocupa com nada que vão te falar, vai, que você vai conseguir sim. É muito importante, eu acho que o que eles precisam é isso, é desse apoio, e a gente precisa dar esse apoio a eles. Isso é muito importante. E estão perguntando aqui agora também nos comentários se alunos em graduação não podem participar. Não, quem é graduado já. Na verdade, assim, o programa ele poderia atingir até 22 anos e a gente poderia incluir os primeiros 2 anos ou 3 anos aí de universidade, não teria problema. Mas como a gente voa só um experimento no Brasil, aí sim eu acho que seria injusto, né, você colocar universitários para competir com os alunos, aí não faria sentido para mim. Então a gente está na expectativa de conseguir voar mais experimentos por ano, e a partir do momento que a gente tem o segundo experimento, a gente vai abrir para uma competição universitária para conseguir colocar experimentos na Estação Espacial Internacional. Fora isso, eu venho trabalhando aí nos bastidores para a gente ter um programa brasileiro também de microgravidade, e aí sim, várias universidades poderiam ter a chance aí para graduados e alunos de graduação de colocarem todo ano também experimentos na Estação Espacial, e provavelmente isso ocorreria aí sim numa parceria nossa com o governo, e faríamos isso através de um edital. Mas isso ainda é uma coisa que a gente está trabalhando, é bem incipiente, mas a ideia é voltar a colocar o Brasil em atividades de microgravidade aí para o futuro. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tá funcionando? Não sei. Na verdade, é só para complementar mesmo, agradecer a possibilidade de estar aqui, né? Estar aqui assistindo essa coisa incrível. Agradecer todo mundo que fez isso possível, que foram os nossos professores, que com certeza deram total apoio para nossa ideia, que parecia bem louca assim no início, tipo, os alunos chegaram lá com uma ideia de querer levar um experimento para o espaço, mas agradecer eles por terem abraçado essa ideia com a gente, agradecer ao Lucas e à Patrícia, porque sem eles a gente nem ia ter a ideia de participar, isso com certeza foi o principal. Agradecer a oportunidade de estar aqui também, assistindo, comentando, junto com pessoas com tanto conhecimento da área. Tudo isso está sendo uma experiência incrível, eu acho que não só na área da astronomia, mas também na área das ciências, tipo, abriu muito nossos olhos, assim, para quanto isso é incrível, quanto a gente tem, quanto eu pessoalmente tenho interesse em continuar nessa área, desenvolvendo novas ideias, novos projetos. Isso me influenciou as decisões que eu quero, do que eu quero para minha vida, e eu sou muito grata por isso. Então, obrigada a todos vocês. Acho que é isso, Ned. Acho que todo mundo falou. Não sei se você tem mais alguma dúvida, se você quer conversar sobre mais alguma coisa. Mas agora a gente fica na expectativa, porque para a gente não acabou, né? Então, uma coisa, vai até quando mesmo as inscrições para novas escolas? Novas escolas até dia 11 de agosto. Mas o pessoal de Xanxerê não acabou ainda, porque todo experimento que vai para o espaço, você tem que ter um experimento controle que fique em terra para ser testado ao mesmo tempo. Fazer uma comparação, né? Então, eles agora estão na expectativa de receber a informação da NASA de quando os astronautas vão mexer exatamente no experimento deles, para eles poderem realizar o experimento aqui em terra em paralelo, né? E aí, depois que esse experimento volta, em torno de um mês, com o retorno da cápsula, eles têm que ir para o laboratório fazer a análise do que aconteceu com o experimento deles no espaço e comparar com os resultados de terra. Então, eles têm algum trabalho aí pela frente, e eles foram... Todo mundo que participa e vai um ano em Washington apresentar o trabalho do que vai ser mandado para o espaço, é convidado para voltar no ano seguinte para apresentar os resultados. Então, se eles correrem aí agora com a busca de patrocínio, de outras coisas, eles vão, ano que vem, de novo, voltar para os Estados Unidos, para o Congresso lá, apresentar
o resultado do que eles descobriram nessa viagem deles, né? Então, esse ano, agora que a gente estava em Washington, além deles também estavam os estudantes do ano anterior, né? Que era o pessoal daqui de São Paulo mesmo, e eles contaram um pouquinho lá de como foi a experiência. O projeto deles foi o cimento espacial, e eles testaram o endurecimento do cimento no espaço, e se a mistura de alguns tipos de plástico no cimento poderiam reduzir e mitigar a ação de radiação no espaço. Então, eles estavam pensando em possíveis moradias interplanetárias. Era um projeto também interessante, e aí eles foram contar qual que foram os resultados aí esse ano. Então, a gente tem a expectativa do ano que vem ir com uma turma nova para os Estados Unidos e voltar com a turma de Xanxerê de novo para eles lá contar como é que foi essa experiência deles. Ou seja, a Garaté ensina a dar o primeiro passo, mas depois eles que têm que caminhar, não é isso? Porque assim, infelizmente a gente não tem patrocínio. Não, e até é importante isso, Lucas, porque é aquela questão, se você ficar sempre ali, acaba, de certa forma, acomodando, e isso que é importante. Ó, você faz assim. Aí, que foi o que eles fizeram, que é a questão do experimento, que eles fizeram tudo, o estudo, conseguiram lançar, né, que eles ganharam, e depois, para dar continuidade, é eles irem correr atrás, porque nesse mundo científico é assim, não vai ter ninguém para, não, vai ser, vou te ajudar nisso e nisso. Tem que correr atrás, e como eles querem ser cientistas, esse é o caminho. Não, interessante, Ned, sendo bem justo, assim, a Garateia funciona através de patrocínios, né? Então, hoje em dia, o nosso patrocinador principal é o Instituto TIM, e ele que paga a participação da Garateia nesse projeto, e pagou também o ticket da viagem dos jovens, né? Mas o Instituto Federal pagou dos professores, a Garateia não teria como cobrir dos professores também, foram 3 professores. Então, toda a parte, por exemplo, do pagamento da passagem dos professores e mais dos gastos que tanto os estudantes como os professores tiveram nos Estados Unidos, eles que buscaram esse dinheiro, e acho que a melhor forma que foi refletido isso é no dia que a gente foi conhecer a NASA, no Cabo Canaveral. Eles tiraram várias fotos com diferentes camisas e bandeiras de patrocinadores na frente do logo da NASA, porque no fim das contas os patrocinadores querem ser reconhecidos também, mas eu acho que eles terem corrido atrás e ter buscado esses patrocinadores para fazer a coisa como um todo acontecer foi uma maneira muito bacana deles se envolverem no projeto, né? Então eles venderam um colante, depois até te mando um colante de Xanxerê, né, Ed? Me cobra que eu vou mandar para você, e vou mandar para você os bottoms da Garateia que a gente fez também. E tá bom. assim que eu te Pode encontrar, mandar pela Patrícia, que ela vai vir me visitar aqui em Santos, né, Patrícia? Com o maior prazer aqui, ó, os bottoms. Levo para você com o maior prazer. Então eu acho que esse processo como um todo é bacana, esse processo de buscar recursos, é o que você falou, quer ser cientista no Brasil, tem que se acostumar com a realidade, que é o Brasil, né? E se eu pudesse, se a Garateia tivesse mais patrocinadores ainda, provavelmente a gente daria um jeito de pagar passagem de todos os estudantes, colocaria mais experimento todo ano, mas a gente tem que fazer o que dá, né? Então, dentro da nossa realidade, acho que a gente consegue entregar bastante coisa. Oi, Vitor. Só você tocou num ponto importante aí, né, que foi a questão de patrocinadores e tudo. Eu não sei se eu posso falar o nome deles aqui, quem ajudou a gente na viagem, né? Só depende deles, eu não tenho problema nenhum em divulgar quem ajudou em algo assim. Então é bem isso que o Lucas falou, né? A gente teve ali alguns apoios, né? A gente fez, os alunos, né, fizeram uma vaquinha online, então agradecer a todos esses que colaboraram com a vaquinha. O pai da Renata também, ele é bastante, acho que apaixonado ali pelas questões espaciais e tal, e apoia bastante a Renata. Ele fez até um macacão para ela, e também ele veio com a ideia, né, e ele tem uma gráfica e fez, então, alguns adesivos que os alunos, principalmente, né, venderam, arrecadaram alguns valores ali também, né. Teve a ASICS aqui de Xanxerê, a Coamo, ao Lions de Xanxerê, a Pimpian de Xanxerê também, ao Rotary e ao Cicobi, tá? Que foram essas, então, empresas, né, e as pessoas que tornaram, né, tudo isso possível, pelo menos a parte do congresso e da viagem, né? Acho que o Daniel também gostaria de falar mais alguma coisa. Eu queria deixar mais uma mensagem de agradecimento, né,
em especial a Garatea, mas também de incentivo para que outros professores façam as inscrições, né, que foram prorrogadas até dia 11, e que participem, porque eu acho que o papel fundamental e o primeiro papel do professor é incentivar e manter os alunos motivados, né, independente de qual seja a sua disciplina, a sua prova disso, que sou da área da matemática, né, não conhecia o assunto, para que oportunize esses jovens de 10 a 18 anos a conhecerem o assunto, o tema das ciências espaciais, agora todo mundo renovado aí com a comemoração dos 50 anos do Homem à Lua, para que essas novas gerações cresçam dentro desse tema e que, quem sabe, daqui a alguns anos isso se torne natural no Brasil, né, esse tema em todas as escolas, né, o que não é muito debatido e divulgado. Então, eu deixo essa mensagem e o agradecimento especial a esse projeto e ao Instituto Federal também, que nos apoiou para a execução, né, desde o ano passado, e continua nos apoiando agora para a nova etapa, né, 2019 e 2020. Inclusive, esse ano a gente fez a camiseta, né, da Garatea ISS, eu não sei se dá para ver aqui, mas aí tem a estação espacial atrás, e tem os patrocinadores também. E aí eu falei que o Instituto tinha o nosso patrocinador principal desse ano, né? Mas o ano passado, que foi o dessa turma, foi a TIM e a Braskem, né? Foram os dois principais patrocinadores. E esse ano o Instituto TIM comprou todas as cotas de patrocínio. Então, agradecer de novo aos patrocinadores e agradecer também a NED, né? Ao Marcelo, o próprio Júnior, né, o Jaime, todo esse pessoal que acredita nesse trabalho que a gente faz desde o começo e apoia sempre com o que pode com divulgação científica. Então, agradeço vocês também. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Eu quero parabenizar todos vocês mesmo, vocês estão de parabéns. Tudo isso que eu faço no canal, que eu faço de divulgação na página, é exatamente nesse sentido do que vocês estão fazendo, é exatamente incentivar os jovens a gostar de astronomia, a não apagar aquela luzinha do querer ser um astronauta, do querer ser um astrônomo, porque isso a gente começa a ter na infância, e isso vai se apagando ao longo do tempo por falta de incentivo. Então, eu acho isso muito importante, vocês estão literalmente de parabéns, eu tenho muito orgulho de vocês, parabéns mesmo. Queria agradecer a cada um de vocês pela presença. Obrigada, Renata, Patrícia, Lucas, Isabela, Vitor e Daniel. É isso? Sim, aí a Roberta caiu aí no meio do caminho, tinha a Roberta também. E a Roberta. E ontem estava a Andréia, o André e o Ricardo todos que também. participaram desse projeto, parabéns. Agradecer também ao Marcelo, pessoal, o Marcelo não falou ainda, porque ele precisou resolver umas coisas lá, mas ele que está mostrando as imagens. Muito obrigada, Marcelo. De nada, não, eu estou aqui só observando. E sim, passando aqui as imagens. O pessoal está realmente de parabéns. É uma iniciativa, acho que exemplar, e espero que isso incentive cada vez mais os jovens e incentive também outros grupos a ingressarem e seguirem também essa mesma linha de atuação. É muito importante para o nosso país. Vocês estão todos mesmo de parabéns. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Acho que é isso aí, Ned. Então, quem quiser cadastrar a escola do filho, indicar lá para o coordenador, para o professor, iss.garatea.space. É bem fácil, iss.garatea.space. Inclusive, o Juan Pablo está colocando o link no chat. É que se colocar o ISS na frente ali, tirar o www e colocar o ISS direto, já vai direto para a página de cadastro. É um atalho aí que a gente tem, né? Então entra lá no iss.garatea.space e as inscrições vão até dia 11 de agosto e começam as atividades a partir do dia 12 de agosto. Aí são 12 semanas de atividade, onde a gente... muita gente pergunta para a gente, mas eu já preciso chegar com uma ideia? Não, a ideia é pensada e construída durante essas semanas todas. Você pode chegar bem cru, o que você precisa ter é só vontade e os alunos para participar. Então é isso.
Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a todos do chat. Beijos a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.